Boa noite, vamos começar nossa live. Vamos chegando aí. Cláudia, boa noite, nossa convidada já está aqui. Rose, bem-vinda. Jamile, seja bem-vinda. Vamos, gente, para uma live. Mais uma, sair derramando água aqui em tudo. Hoje nós vamos falar aqui sobre o poder da visualização. Já peço a vocês para irem clicando no aviãozinho aí, convidando as pessoas, tá bom? Convide seus amigos. Confirmem para mim, por favor, só se o som tá bom e a imagem tá ok para vocês, para já continuar aqui. Convidem seus amigos para estar assistindo essa live de hoje, para estar aqui participando. Nós vamos ter uma convidada aqui maravilhosa, a Cláudia Regina. Tudo bom, Rose? Seja bem-vinda. Só confirmem para mim, gente, como é que tá o som, por favor. Obrigada, Jamile. Jamile disse que tá ok, a Rose também. Ótimo, gratidão. Então, gente, nós vamos falar hoje aqui, nós estamos numa maratona de lives, né? De mulheres maravilhosas, mulheres que inspiram. Eu tenho a honra de estar participando dessa maratona. Quero aqui agradecer já, desde já, né? A oportunidade que essas mulheres estão me dando, tá bom? De estar aqui participando. Quero agradecer a Sara também pelo convite, viu? Nós vamos ter uma semana inteirinha de live, tá bom? Com várias pessoas. Amanhã nós temos uma outra live também que vai ser a Sandra e a Larissa. Vocês não podem perder, já estou convidando desde já, tá bom? E vamos aqui chamar a nossa convidada. E vocês já podem ir chamando mais pessoas. Aí, Dona Augusta, Leide, bem-vindas, Maiana. Pronto. Mariana, seja bem-vinda. Mércia, é um prazer ter vocês aqui, gente. Vamos lá. Vou colocar aqui no comentário o tema da nossa live, enquanto vocês convidam mais pessoas, tá bom assim? Hoje nós vamos falar sobre o poder da visualização. Pronto, deixa eu fixar aqui. Pronto, já tá aí. Sandra, bem-vinda. Igor. Muito bem, mamãe. Ai, obrigada, Mariana. Gente, vamos chamando mais gente aí para participar. Vamos convidando os amigos para participar dessa live. Já vou chamar a nossa convidada aqui, que ela já está aqui, tá bom? E a gente já dá início, porque o tempo passa muito rápido. E esse é um assunto tão gostoso. Falar sobre visualização é tão prazeroso que aí, se a gente brincar, o tempo passa e a gente não falou o que deveria, não é verdade? Gal, seja bem-vinda, minha cunhada. Então, vou chamar aqui a Cláudia, para a gente já estar pronto, entrando aqui. Nós vamos ter lives, tá? Cada dia, uma dupla de mulheres maravilhosas, mulheres que inspiram, tá bom? Já vai entrar. Ei, Cláudia, boa noite! Oi, boa noite. Deixa eu tirar o óculos que fica melhor. Não sei se eu vou bolinhas às vezes, né? Ah, tá bom. Seja bem-vinda, Cláudia. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Hoje nós vamos falar aqui, gente, sobre o poder da visualização. É um assunto, assim, que Cláudia vivencia, né? Vivencia a todo momento. E eu vou deixar você se apresentar, Cláudia. Se apresente aí, que talvez tenha alguém aqui que não te conheça ainda. Isso. Eu vi você falando aí, eu vi você falando aí, Fabiana já tá craque aí nas lives, né? Ih, tô aprendendo. Já tem que dar um curso sobre live, viu? Porque Jesus! Eu sou iniciante. Na verdade, eu estava falando aqui ainda há pouco que não foi nem um convite, viu? Foi como se fosse... Uma intimação. Uma intimação, é isso, uma intimação. Dona Sara, né, disse, Cláudia, ela é dessa. Cláudia, você vai participar da live e tal, já botei seu nome. Aí eu falei assim, mas gente, como assim, criatura? Eu não posso não, esses dias eu estou muito ocupada, um bocado de coisa, aconteceram tantas coisas na minha vida, eu não posso não. Aí ela disse... Pode sim, vamos lá, esquece o que passou, chama por Deus, coloca nas mãos de Deus e vamos lá. E daqui a pouco, quando eu pensei que não, aí eu mandei assim, vou falar disso aí, poder da visualização.
E aí ela manda a foto, eu nem mandei a foto. Aí daqui a pouco ela já foi lá, já pegou nas redes sociais a foto, já apareceu tudo. Eu disse, misericórdia, agora tem que sair mesmo, né? É isso mesmo. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que é algo que a gente tem costume de fazer, de falar, né? E Uhum. nós falávamos assim ao vivo para todo mundo, e por que não falar agora pela internet, dando a possibilidade de todas as pessoas participar, né? Então eu só tenho a agradecer a Sara aí com essas meninas aí, essas feras aí, Eu também. soteropolitanas, a maioria. Eu só tenho a agradecer pelo convite, né? É bem interessante a ideia de mulheres que inspiram. E eu me sinto lisonjeada de ser convidada, né? Porque, na verdade, se eu recebi o convite é porque elas acham que eu inspiro, né? Que eu inspiro outras mulheres. Com Mas é certeza. isso, a gente vai fazendo tudo de coração, as coisas vão acontecendo em nossas vidas. E é isso, só tenho a agradecer mesmo, agradecer o convite. E vamos falar um pouquinho sobre o poder da visualização. Eu conversei com Fabiana logo cedo, eu falei com ela que eu gosto de falar do que a gente vivencia, né? Então não é algo assim que todo mundo está falando, né? Claro que dos últimos anos para cá, todo mundo tem falado no poder da visualização mesmo, né? Porque estamos falando de lei da atração, né? Nada mais é do que lei da atração, o poder da visualização. Mas antes mesmo de ouvir falar, né, em poder da visualização propriamente, em lei da atração, eu já visualizava tanta coisa na minha vida e as coisas foram acontecendo assim de uma maneira bem sutil e que depois, tem mais ou menos uns 3 anos e meio, 4, que eu comecei a ouvir falar em lei da atração. Claro que eu já ouvia falar, mas nunca dava aquela atenção. Quando aquele Uhum. livro, né, o livro Surgiu o Segredo, em 2006, mais ou menos, que começou, eu não sei se foi o lançamento em 2006, só sei que ele começou o brasileiro começou a ter acesso a esse livro, acho que foi em 2006. Não sei se surgiu antes aí, porque é um livro Uhum. dos Estados Unidos, né? Mas eu tinha aquele livro, era um livro que a gente tinha até na biblioteca da escola, Secret, né? Mas assim, eu nunca tive assim muita vontade de ler, não enchia meus olhos e tal. Depois que eu participei da primeira vivência de inteligência emocional, que aí falando a respeito da lei da atração, foi que eu vim ter atenção com aquele livro, e aí eu peguei aquele livro para poder ler, e aí realmente muita coisa que eu já vivenciava, que já acontecia na minha vida de uma forma tão sutil, e aí eu vim aprender o conceito disso tudo, aprender que, na verdade, são leis, né? Leis do universo, e que muitas vezes as coisas vão acontecendo em nossas vidas e que depois a gente descobre o que é, né? Por que que essas coisas acontecem? Né? Mas nada vem por um acaso, né? Tudo que acontece tem um porquê. Né? O porquê de não dar atenção, né, àquele livro que eu tinha, né? Foi um livro, eu via em tudo quanto era lugar, e propaganda, aquela coisa toda, mas nunca tive aquela vontade de sentar e nunca me E interessei. ler. Eu acho que tem a questão também do racional, né? Então, assim, Uhum. eu sou muito racional, e quem é muito racional, geralmente tem uma resistência muito grande para poder aceitar algumas coisas. Agora que eu venho trabalhando muito essa questão do subconsciente, essa questão do viver o agora, né, de estar Uhum. presente e deixando que as coisas aconteçam, porque a partir do momento que a gente se faz presente, a gente consegue trabalhar mais a questão da consciência. E quando a gente fica no passado ou no futuro, a gente trabalha mais com a questão da inconsciência, né? Então Uhum. quando você está no aqui, no agora, aí você consegue se sentir, né? E quando você se sente que você tem suas emoções, sabemos que isso tudo faz parte do nosso eu interior.
e que a gente precisa vivenciar tudo isso, aí tudo vai se quebrando, né? Porque a gente vê primeiramente o poder de Deus em nossas vidas, e Ele vai agir justamente nesse eu mesmo, esse eu, quem é você, o que é que você faz, a sua vida, e falar para vocês sobre o poder da visualização é uma satisfação, porque eu vou falar, não vou ficar aqui falando de teorias nem de conceito, até porque a gente sabe, né, esse tanto de coisas aí que tem na internet, esses vídeos que a Sim, gente baixa, aquela conteúdo, coisa sim, toda. sim, com certeza. Mas o que eu vou falar é da vivência, né? Vou falar da vivência. E também, assim, tem pessoas que vão acreditar, tem pessoas que não, mas está tudo certo, né? Está tudo bem, né? Eu acho que cada um tem que acreditar no que convém, né? No que lhe convém. Eu não posso acreditar em algo porque fulano está falando, porque você precisa sentir. Da mesma forma que aconteceu comigo, né? Eu precisei sentir, eu precisei entender para poder ter essa consciência e vir falar para vocês hoje aqui. Ok? Ok, Cláudia. Gente, vamos aproveitar. Estamos no início ainda e convidar mais pessoas. Eu vi que entrou ali Batata, Padre Wilson, seja bem-vindo, um prazer ter o senhor aqui. Entrou várias pessoas, Lene. Entra muita gente, às vezes não dá tempo de falar o nome, porque é durante o nosso bate-papo, nossa troca, né? Então não dá tempo, às vezes, falar o nome. Mas sejam todos bem-vindos. Já clica aí nesse aviãozinho, convida um amigo, convida alguém que você ama, para entender um pouquinho hoje, através da experiência que a Cláudia vai trazer, dessa troca nossa, que é uma troca, né? Muitas vezes eu falo, Cláudia, que às vezes a pessoa que está ali do outro lado da live coloca um comentário que cai uma ficha de todo tamanho, que você fala, nossa, então sempre é troca, né? Quem está lá do outro Verdade. lado, quem está aqui, sempre a gente vai aprendendo, tá bom? Com Tarinha já certeza. está convidando. A Gente, como é que Sara. tá o som para vocês aí? Tá bom, meu som? Tá saindo legal, Cláudia? Tá ótimo. Ah, ótimo, então. Ele tá voltando um pouquinho para mim, mas tá tudo bem. Tá Cláudia, ótimo. fique à vontade. Nos conte aí um pouco sobre sua experiência com poder, com esse poder tão grandioso, né? Muitas vezes as pessoas usam, vivem, mas nem sabem que existe, né? Ok. Então, como eu falei antes, né, eu vou falar em relação a como tudo aconteceu na minha vida, né? Eu quando tive o contato assim, né, quando eu comecei a vivenciar a ideia da lei da atração, né, de entender do conceito e de que maneira que a gente internaliza isso, foi muito impactante, porque quando eu comecei a compreender, e aí eu percebi que tudo isso já acontecia na minha vida, mas de uma forma muito sutil, entendeu? Por exemplo, eu já falei aqui da minha origem, né? Eu sou de Salvador, soteropolitana, uma menina sonhadora que sempre sonhou em ser professora. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso, né? De ser professora sempre foi meu sonho. Com 12 anos eu já dava aula, e eu sempre tive esse sonho assim de crescer, eu já me via dessa forma. E aí, quando eu consegui, né, em uma casa alugada em Salvador, não vou falar, mas tem muito tempo, viu, gente? Em Salvador, aquela menina com 12 anos de idade já dando aula, que alugou uma casa e colocou um tanto de meninos, chegava da escola e dar aula para essas crianças, e sempre com aquele sonho, né? Porque eu acho que a questão do empreender também já vem no sangue, não sei, né? Da onde veio, eu não sei, mas já vem no sangue. E aí sim, passei por vários lugares em Salvador, alugava uma casa aqui, alugava outra ali, alugava uma casa aqui, alugava outra ali, mas sempre acreditando no sonho, sempre acreditando no que eu imaginava, no que eu conseguia visualizar. Sem saber nada de lei da atração, sem saber nada de visualização, nada de leis universais, nada disso. Tudo isso aí era algo que era desconhecido. Eu acho que nessa época desconhecido para muita gente, né? E aí, quando eu vim para cá, para Porto Seguro, né, há 25 anos atrás, vai fazer 25 anos agora, eu creio que é no dia 23 de setembro, se não me falha a memória, que eu vou fazer 25 anos que eu cheguei aqui em Porto Seguro. Quando eu cheguei aqui em Porto Seguro,
eu aluguei o mesmo sonho de Salvador, aluguei uma casa. Primeiro eu vim para passear, depois resolvi ficar. E aí aluguei uma casa e eu disse assim, vou abrir uma escolinha aqui em Porto Seguro, porque no bairro não tem escola, né? Que era no Mirante, não tem escola, eu vou abrir uma escola aqui em Porto Seguro. Aí em Salvador já tinha deixado minha prima lá tomando conta, e aí eu disse, vou abrir uma escolinha aqui em Porto Seguro. E era lá muito pequenininho também, era quase uma salinha e pouca coisa. Então, porque tinha que terminar o ano, né? E eu vim para Porto Seguro para poder voltar, não vim para Porto Seguro para poder ficar. Isaac estava trabalhando aqui, ia terminar o serviço e ia voltar. E aí eu abri a escola. Eu abri a escola, logo inicialmente eu matriculei 100 alunos, crianças de 3 a 6 anos de idade, né? E aqui eu disse, nossa, que bacana, enxerguei uma oportunidade. Enxerguei uma oportunidade. Era uma casa alugada, mas eu sempre buscando, sempre com aquele sonho. E aí quando foi com mais ou menos um ano que eu estava nessa casa alugada, eu consegui comprar um terreno no Miraporto e aí construir. Era um terreno de 200 e poucos metros, 300 metros quadrados, um negócio desse. E aí construir, mas sempre com aquele sonho, sempre com aquela vontade, sempre visualizando e sempre vendo, sem entender nada de lei da atração. E aí eu lembro que mesmo sem ter condições, eu saía com meu esposo olhando terrenos para poder comprar, porque eu sabia que o espaço que eu tinha era um espaço pequeno. E meu sonho era um sonho de crescer mesmo, né? De ter uma escola grande, que pudesse ter espaço para poder a gente desenvolver todo o trabalho. E aí aquele sonho, gente, eu saía, eu deixava aquele pessoal que vende terreno, como é que chama o pessoal que vende terreno? Corretores. Os corretores. Gente, eu deixava o povo tudo doido, porque o pessoal achava que eu tinha dinheiro para comprar, mas eu não tinha um tostão. Só visualizava. E aí, menina, eu só sei que do nada, mas era uma coisa assim que eu sentia mesmo, porque não adianta só você pensar, imaginar, gente, você precisa sentir. Né? Tem que vir aquela emoção. E aí você solta. Hoje eu sei que é dessa forma que a gente tem que imaginar, a gente tem que sentir, a gente precisa soltar. Mas foi algo assim que aconteceu. Aí eu vim. Aí primeiro eu comprei, eu tinha uma van que me dava uma dor de cabeça danada. Aí a gente pegou, vendeu essa van, certo? Com o dinheiro dessa van surgiu a oportunidade de comprar um terreno. Eu comprei um terreno de 900 metros. Depois continuou naquele sonho, porque estava pequeno ainda. E aí aquele sonho. E eu continuei visualizando aquilo ali, continuei imaginando. E as coisas foram acontecendo. Né? E hoje eu tenho um espaço aqui em Porto Seguro, que é um espaço de 3.000 metros quadrados tem tudo que eu sempre sonhei em fazer, né? Eu ainda penso um monte de coisas, mas assim, em relação à questão de espaço, em relação à questão de toda a logística para desenvolver o trabalho na escola, eu tenho, né? Então, assim, claro que a gente pensa em construir algo, a gente pensa em investir mais, mas eu acho que mais voltado para uma questão mais interna, uma questão mais de capacitação, mas em relação à questão de espaço, eu posso dizer que Deus vem me abençoando aí de uma forma tremenda. Então, assim, isso foi visualização, né? Eu visualizava aquilo ali. E assim, esses dias eu estava vendo um vídeo, a menina falando, eu procurando coisas sobre visualização, e aí a menina falou assim, não foi nem a moça que estava fazendo o vídeo, foi uma outra que comentou, que eu gosto de olhar os comentários. E aí ela colocou assim, ai, mas depois que eu comecei... Gente, tanta coisa acontecia na minha vida, mas depois que eu comecei a entender sobre lei da atração, as coisas pararam de acontecer. Olha para você ver que interessante. Por quê? Porque ela aprendeu sobre o conceito, aprendeu sobre lei da atração, aprendeu sobre visualização, mas ela ficou ansiosa, né? E você não pode ficar ansioso em relação a isso. As coisas precisam acontecer, você precisa imaginar, você precisa se ver, você precisa sentir, você precisa soltar. Se você não solta, as coisas não acontecem.
entendeu? Exatamente. Então, assim, porque acontece, gente. Também não é assim, eu vou pensar, pensei, imaginei, vou ficar, cruzar os braços. Não, não é dessa forma também. Você precisa realmente saber qual é a sua missão e trabalhar e correr atrás, porque as coisas acontecem, não tem como não acontecer, entendeu? Então, com a ideia com a ideia de visualizar, né, e de imaginar e de sentir, outras coisas foram acontecendo na minha vida. Mas isso não é só para coisas boas, não, ou positivas. Acontecem também para coisas negativas também, entendeu? Porque se você coloca, a depender da emoção que você coloca, o universo vai receber aquilo ali e ele vai fazer a sua parte. É como se fosse um Aladim. Você manda para o universo e o universo vai fazer a sua parte. Então, assim, por isso que precisamos ter cuidado com o que nós pensamos. Porque a depender do que você pensa, você está emanando aí para o universo ou coisas positivas ou coisas negativas, entendeu? E geralmente as coisas acontecem em nossas vidas, e que a gente fica sem saber, oh, meu Deus, por que aconteceu isso? O que foi que eu fiz? Por que aconteceu isso? Muitas vezes é o seu pensamento, é coisa que você vem pensando. Não é nem só a questão de pensar acontecer, mas é a emoção que você coloca, é o que você sente no seu coração. É isso aí que vai. Certo? É isso aí que vai. E como o subconsciente ele não consegue distinguir o que é bom, o que é ruim, né? Então, se você mandou, ele vai te mandar de volta. E isso acontece para vários aspectos. Por exemplo, uma coisa que a gente costuma fazer, né? Isso eu acho que é cultural, essa ideia da gente sempre imaginar o que a gente não quer. A gente imagina o que a gente não quer o tempo todo. Mas isso tem que ser ao contrário. A gente tem que imaginar o que nós queremos, entendeu? Então, por exemplo, se você, vamos dizer que você vai fazer uma viagem hoje. Aí você começa assim, até nas suas orações, nos seus pedidos para Deus, que eu também aprendi muito sobre essa questão do pedir. Deus me abençoa tanto que eu não tenho que pedir nada, eu só tenho que agradecer. E quanto mais a gente agradece, as coisas acontecem. Então, assim, às vezes as pessoas, elas pedem de uma maneira que vai acontecer da forma que ela pediu. Por exemplo, se você tem que fazer uma viagem, certo? Você tem que fazer uma viagem e aí você começa, ô Senhor, livra-me de todo mal, ô Senhor, livra-me de acidente. A gente já vem logo pensando nisso, né? Então você tem que pensar no que você quer, não no que você não quer, porque o universo vai entender da forma que você está mandando. Então o que é que você precisa fazer? Senhor, eu agradeço pela viagem maravilhosa, como se já tivesse acontecendo, entendeu? É uma viagem maravilhosa, uma viagem tranquila, isso que vai acontecer. Aí se você fica, ô Senhor, livra de acidente, livra de não sei o quê, livra de não sei o quê. Aí você está emanando isso para o universo. Então, até para as nossas orações, a gente tem que aprender como nós fazemos as nossas orações. Eu tenho dois filhos. Meus filhos todos foram cedidos estudar em Teixeira de Fé, que é uma cidade pertinho, mas como Porto Seguro... né? Tem a faculdade federal, mas aquele processo... E aí os meninos estudaram, o Fabílio estudou na UNEB, o Júnior estudou no Pitágoras. E eles foram cedinho para Porto Seguro com 17 anos. Ou para Porto Seguro não, desculpa, para Teixeira. E aí quando eles foram, eu não entendia muito ainda sobre isso, né? Que tem pouco tempo eu estudando e aprendendo sobre isso. E aí eu ficava sempre com aquele pensamento, pensando, meu Deus, esses meninos Teixeira de Freitas sozinho, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ficava pensando em assalto, ficava pensando... Menina, era tanta coisa que me via na cabeça. E graças a Deus que eu aprendi tudo sobre isso, porque de repente eu poderia estar co-criando isso na vida deles. Entendeu? Porque acontece também coisas ruins, porque já aconteceu, né? Claro que não foi com aquele impacto, mas hoje aprendendo e sabendo disso tudo, eu sei que aquilo ali aconteceu por conta do pensamento que eu mandei. Então, assim, aí quando o Júnior foi agora, que foi por último, que o Júnior já está terminando o curso dele agora, então eu já falava assim, Senhor, que pessoas boas apareçam na vida do meu filho, que ele consiga fazer um bom curso em Teixeira, ilumine os caminhos dele, tudo isso. Então você está mandando coisas
positivas. Exato. E nas suas orações, nas orações que nós fazemos, tem que ser dessa forma também, porque aí Deus agradece. Não, depois que eu comecei a entender sobre lei da atração, sobre as leis universais, a gente começa a mudar até o nosso comportamento, entendeu? Porque a gente pede, fica naquela ansiedade, naquela agonia, a gente não pensa nada, você só agradeça, que aí você agradecendo as coisas irão acontecer. E outras coisas que aconteceram na minha vida assim, que uma coisa assim surpreendente assim, do nada, as coisas acontecem, aí depois, meu Deus do céu, aí depois eu vou lembrar o que foi que aconteceu. Ah, isso aconteceu na minha vida porque eu já estava co-criando isso, entendeu? E aí as coisas, e aí você precisa realmente acreditar, né? Então, assim, se você tem fé, você acredita, as coisas acontecem. Se você for para a Bíblia, tem vários versículos, mas é uma cacetada mesmo, muitos versículos bíblicos que vem falando em relação à lei da atração, vem falando em relação ao poder da visualização, vem falando em relação à imaginação. Por exemplo, eu até anotei aqui que olha, o que o homem profundamente sente atrai. Está em Provérbio 23:7. Olha para você ver que interessante. O que o homem sente, tudo lá, ele né? atrai. Tudo lá, entendeu? Então, assim, a Bíblia é um livro assim que você pode ler, né? E ele tem para várias interpretações, mas aí quando você entende, você vai ver que a Bíblia está cheia de versículos que vem falando sobre a lei da atração, sobre as leis do universo, mas a gente precisa acreditar, precisa ter fé. Se eu faço as coisas e eu não tenho fé, ou se eu duvido, aí realmente as coisas não vão acontecer. Então, muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas por conta da ansiedade, né? Você pensou, você visualizou, você co-criou, mas aí as coisas não acontecem. Mas às vezes tem a questão da ansiedade, você fica com aquela agonia, você fica o tempo todo naquilo ali. E aí tem outras coisas também que muitas vezes você não consegue controlar. Às vezes tem até uma pitada de inveja de algumas coisas, né? Então você precisa ter cuidado com isso, porque isso tudo é muito sutil, né? Quando o universo trabalha em nossas vidas, gente, tem que ser uma coisa assim muito, eu falo que é sempre uma coisa muito de luz, né? E na luz a gente não vê escuridão. Então, se eu tenho alguns sentimentos, se eu tenho alguns pensamentos, se eu sou uma pessoa que eu estou fazendo aquilo ali, mas eu estou fazendo pensando em outra coisa, ou pensando em prejudicar alguém, as coisas não vão acontecer, não adianta. Pode até acontecer, mas não vai ficar, né? Vai e volta, não fica, entendeu? Porque você realmente Exatamente, é a intenção, né, Cláudia? Exatamente, você tem que Vai a pensar. intenção. Exatamente. Então, às vezes a gente vê muitas coisas acontecendo e a gente fica sem saber o que é, e é o nosso pensamento ali trabalhando ali, nos definindo enquanto pessoas, né? Então, eu creio que quando a gente entende sobre essas coisas, aí a gente vai trabalhando o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, né? Existem várias técnicas que as pessoas podem fazer, e que bom, gente, que tem toda essa informação aí, que bom que a gente tem acesso a isso tudo, que bom que está tendo essas lives, né? Que bom que as pessoas estão falando, porque eu acho que quando você começa a falar, né, você chama a atenção de uma pessoa, chama a atenção de outra. Muitas vezes a pessoa ela é muito racional, como eu sou uma pessoa racional também, mas você se desdobra quando você vê as coisas acontecendo, né? E aí até quando você é racional, você precisa aprender também a ser um pouco também irracional também. Você precisa deixar seu subconsciente trabalhar, né? Porque o seu subconsciente, ele é como se fosse um disquete, né? Tudo que vai acontecendo na sua vida vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá. E quando você aprende que você pode controlar tudo isso através da sua mente, através do que você pensa, nossa, isso aí é uma coisa grandiosa, mas é sutil, não é algo, é sutil, você manda e às vezes acontece e você fica sem entender
o porquê que aconteceu, sem entender da onde foi que veio, aí depois você lembra, nossa, aconteceu, você vê coisas que aconteceram na minha vida, não sei quantos anos atrás, e hoje eu sei por que essas coisas aconteceram. E aí tem vários exemplos, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa aqui em Porto Seguro tem muito isso, você vê a pessoa está com comércio aqui e tem outra pessoa com comércio da mesma forma, vendendo as mesmas coisas. E aí você vê uma pessoa ali totalmente satisfeita, né? Essa pessoa prosperando, e você vê a outra vendendo a mesma coisa. Às vezes o que ela vende tem até uma qualidade melhor do que aquela pessoa que está ali prosperando. Aí você fica, oxente, mas como é? Aí o pessoal começa a dizer, não é porque tem sangue, o sangue dele não existe nada de sangue. Até o preço, né? às vezes, é menor, mas não exatamente, não é. exatamente. Então aquilo ali é o que a pessoa emana para o universo, gente. De repente é uma pessoa pura, ela tá, é uma energia boa. De repente o outro está ali, mas está naquela ansiedade, naquela coisa, e aí as coisas não acontecem, entendeu? Então assim, você precisa sentir também qual é a sua energia, se tem alguma coisa dá para trabalhar. Eu sei que não é um processo tão lento assim. Eu não acredito nessas mudanças de um dia para outro, viu, gente? Eu não acredito de forma alguma. Eu sei que as coisas acontecem, mas a nossa mudança, e que é diferente, eu falo mudança, mas é até um vício de linguagem que a gente precisa falar em transformação. E que essa transformação ela não acontece de um dia para o outro. Essa transformação ela é lenta. Ela é lenta, você precisa buscar, você precisa entender, o autoconhecimento está aí, que você precisa começar a se conhecer. Às vezes nós temos alguns sentimentos, alguns comportamentos, e aí você começa a trabalhar isso em você, porque quanto mais você se aproxima do seu eu, de quem você é, né? Você está se aproximando de Deus, você está se aproximando do universo, e aí as coisas começam a fluir, do nada as coisas começam a fluir. Mas você tem que estar... E muitas vezes tem alguns comportamentos, algumas coisas que a gente não gosta, né? Como eu tinha algumas coisas que eu não gostava. E eu sou daquele tipo que eu corro atrás, né? Não adianta ficar, não, eu vou correr atrás. Então, tanta coisa que eu já fiz nessa vida. Eu falei com a Fabiana logo cedo que eu estava em Salvador a semana passada. Semana passada já é. E eu fiz foi a segunda vez que eu faço, mas dessa vez foi bem intenso, que eu fiz a constelação familiar fluvial, né? E foi assim fantástico a constelação. Eu já queria fazer isso, já tinha um tempo eu querendo fazer, mas assim, sempre com aquele negócio de, não, vou esperar outra coisa e tal, eu disse, não, sabe, então eu vou fazer. Eu vou fazer, e fiz, e foi assim uma maravilha, porque quando você faz a constelação familiar, você consegue enxergar algumas coisas da sua própria vida, da sua linhagem, né, de seus pais, e aí você consegue entender por que certas coisas acontecem na sua vida, nas nossas vidas. E aí foi o que eu fiz, eu participei, e depois que eu terminei, eu senti assim um alívio tão grande, porque eu consegui pedir perdão a meu padrasto, meu pai, que eu fui criada com meu padrasto, uma pessoa assim maravilhosa, que foi assim uma referência para mim, principalmente para estudo. Eu nunca vi uma pessoa, porque a gente precisa ter uma referência, e a referência foi meu padrasto. Ele já faleceu. Meu pai, eu não sei, meu pai biológico, mas aí alguma coisa no momento da sessão apareceu e eu tive que me conciliar com ele. Não sei se está vivo ou se está morto, mas tanto faz. Eu tive que me conciliar com o meu pai, entendeu? Minha mãe faleceu fazendo um mês agora, fez um mês no dia 2. Algumas coisas mesmo conciliar. Muitas vezes as coisas acontecem na sua vida e você não sabe. Então, às vezes, é alguma coisa que você tem lá na sua linhagem que você precisa entender isso. E aí hoje tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né, para a gente poder se conhecer, esse autoconhecimento, mas precisa buscar. Por isso que eu falo que a transformação, a mudança, ela pode até acontecer. Mas a mudança é repentina. Eu estou aqui, eu mudei, tá? Mas daqui a pouco volta tudo de novo. Entendeu? Então, assim,
A transformação, é um passo de cada vez. É como se fosse você descascando uma cebola. Você vai descascando a cebola, descascando a cebola, descascando a cebola. Quando você termina de descascar essa cebola toda, aí você está ali, né? O seu ser, quem é você, sem crença, sem uma cacetada de coisa, e você está ali. Né? E eu estou nesse processo, nessa busca. E as coisas assim, às vezes eu consigo compreender algumas coisas, então eu participo de uma sessão, participo de alguma coisa, eu fico, meu Deus do céu, tem tanta gente precisando ter isso, tem tanta gente precisando participar disso, ter esse conhecimento, e às vezes a pessoa não tem. Mas assim, eu acho que tudo tem seu tempo também. Com certeza. Né? Tudo tem seu tempo, não adianta a gente ficar ansioso, nem aquela agonia, porque tudo vai ter o seu tempo. Às vezes até na sua família, às vezes a gente quer bater de frente, a gente quer que os filhos, o esposo, façam as coisas da maneira que nós queremos, mas aí cada um tem o seu tempo também. O que você precisa ser referência muitas vezes para essas pessoas. Né? A partir do momento que você é referência para essas pessoas, que essas pessoas começam a perceber a mudança em você, aí elas ficam curiosas, nossa, mudou mesmo. E muitas vezes, quem precisa mudar não é nem a pessoa, é você. Com Você certeza, que precisa com mudar. certeza, É incrível, incrível, incrível quando você, meu Deus do céu, a pessoa mudou. Não, ela não mudou, ela continua a mesma pessoa. É você que está enxergando de uma outra forma, entendeu? Então, é esse processo. Eu entrei nessa parte porque quando a gente fala de visualização, quando nós falamos de imaginação, aí tem que ser uma coisa realmente muito do seu eu mesmo, muito do que você emana para o universo. Entendeu? Não pode ser aquela energia, coisa você fazendo as coisas de meio termo, ou fazendo porque isso, ou porque aquilo, porque fulano falou, porque ciclano. Não, não, não. Tem que fazer quando você realmente sente no seu coração e você vê que é o momento das coisas acontecerem e que as coisas vão acontecer. A gente só não pode sentir, tem que agarrar, agarra que é sua. E aí quando vê a oportunidade, até a oportunidade de você se conhecer enquanto pessoa e de você co-criar coisas para suas vidas, e eu não falo nem em relação a questões materiais, não. Eu falo também questões pessoais de desenvolvimento para sua família, né, para você enquanto pessoa, no que você quer mudar. Né, o que você acha que não está bem, porque só você sabe, né? Se doeu, se tem alguma coisa que está te incomodando, corre atrás. Se isso te incomoda, enquanto pessoa, você corre atrás. Vai buscar. Exatamente. Não adianta você ficar o tempo todo com aquela resistência. E graças a Deus, é uma coisa que eu nunca tive, foi essa resistência. Eu sempre fui uma pessoa assim, de correr atrás. Quando eu via que o negócio não estava muito legal, eu dizia assim, meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma terapia. Vou procurar uma psicóloga aí para poder fazer uma terapia, que o trem tá feio. Entendeu? E eu acho que a gente precisa ter. Quando a gente tem esse olhar, quando você olha para você e você consegue perceber que algo não está bacana, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha, porque aí você está em busca dessa transformação. E essa transformação, ela vai acontecendo sutilmente, sutilmente, sutilmente. Daqui a pouco você vê assim, que você já não tem mais aquele negócio de acordar com aquela cara feia, sem ninguém te fazer nada, mas é porque Deus está começando a operar na sua vida. Você está sendo você está sendo essência. Entendeu? Quando a gente fala de Deus aqui, eu não estou falando de Deus materializado, eu estou falando de essência, eu estou falando de energia, eu estou falando de coisa gostosa que você sente assim, você diz, meu Deus do céu, que maravilha. Aí você começa a lidar também com seus medos, né, com as suas angústias. E aí as coisas vão acontecendo de uma maneira muito bacana, vão acontecendo. E para isso aí tem tanta coisa, né? Tem livros, tem sessão disso, sessão daquilo, estuda isso, estuda aquilo. Eu só sei que tem muita coisa acontecendo, tem um bocado de coisa ruim acontecendo no nosso mundo, não posso nem dizer do Brasil só, né, gente? Mas paralelo a isso, tem muita coisa boa acontecendo, gente. As pessoas se descobrindo, as pessoas se transformando, né? Uma coisa bem bacana mesmo acontecendo. E eu tenho fé em Deus que logo, logo essas pessoas terão acesso a tudo isso. E várias pessoas vão se transformar. E através do seu exemplo, da sua transformação, do que você está emanando aí para o universo, você vai conseguir mudar a vida de várias pessoas. Mas tem que ter paciência, né?
tem que ter calma, não pode ter pressa, não pode ter agonia, tem que estar com o coração firme e ter autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é É tudo, tudo, né? é tudo. Autoconhecimento As é meninas tudo estão colocando aqui, Cláudia, eu sou cebola. Ah, eu sou a cebola. Esse negócio dessa cebola, eu aprendi agora com o curso de crenças. O curso de crenças, né, que eu estou fazendo junto com Fabiana. E aí, no curso de crenças, aí ela vem falando que nós temos tantas crenças que a gente precisa ir descascando, descascando. A cebola não tem aquelas... A gente vai tirando, 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 tirando. É a mesma coisa. A gente tem tantas crenças, tanta coisa que a gente às vezes não consegue enxergar o nosso eu. E aí, quando você vai tirando, você... Sara está falando que ela é a cebola. Hoje. Aí, Vai pegar. Quando você vai descascando essa cebola, aí daqui a pouco fica aquele miolinho. Aquele miolinho é o eu, é o seu eu interior. É você, é a sua essência, certo? É o que Deus mandou. É a criança que está aí, que nasceu do ventre da sua mãe, sem nada, sem crença, sem nada. Aí foram pintando, 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 pintando. E aí você se transformou nessa pessoa que você é hoje. E tem coisas que pintaram na sua vida, mas que você não gosta, não te faz bem. E aí você procura mudar isso aí, né? Exatamente. Mas eu é falava isso, mais gente. cedo. Ô, Cláudia, desculpe, pode continuar. Não, eu só ia falar, mas é isso, essas coisas que acontecem, tudo serve para a gente ter esse olhar realmente, né, de quem nós somos, né, de onde viemos, para onde vamos, né, tudo serve para isso. É nos preparando, viu, gente? Nos preparando. Isso aqui, hoje eu tenho plena certeza que isso aqui é uma passagem. Nós estamos passando aqui e aí estamos passando nessa terra. Aí tem o nosso propósito, entendeu? Qual é o seu propósito? De repente, seu propósito é fazer o que eu faço, mexer com criança, né? Dar aula. Por que desde 12 anos que eu tenho essa vontade de ensinar, essa vontade de estar no meio de criança e amo fazer essas coisas? Hoje em dia eu não tenho mais pique para botar uma sala de aula com não sei quantos alunos de 8, 9, 10 anos e estar ali dando aula. Mas assim, eu amava, eu gostava demais. Então, assim, com 12 anos de idade, como foi? É o propósito que você já tem na sua vida, né? E aí a gente precisa saber qual é o nosso propósito. Depois que você sabe qual é o seu propósito, pronto, as coisas começam a caminhar. Vão fluindo. Né? Eu falava mais cedo com Cláudia, que eu assisti uma reportagem essa semana, falando aqui de uma cidade aqui no Brasil que caiu. Era tipo pedaços de meteorito. Não sei se vocês viram essa reportagem. Era meteorito, granizo, mas se eu não me engano era meteorito. E eu achei tão interessante porque durante essa reportagem, eu venho falando isso com Cláudia mais cedo, é incrível que quando nós crescemos, nós vamos deixando de acreditar em coisas que podem vir do nada, né? Nós vamos perdendo essa crença de que, não, eu só venho aquilo se eu trabalhar, se eu me esforçar muito. É claro que tudo é um conjunto, tudo é um conjunto. Mas foi incrível, nessa cidade caiu essas pedras e o que acontece? Vieram várias pessoas, colecionadores, pessoas que iam comprar para revender, comprar essas pedras na mão desses moradores. Caiu do céu. E aí eu falei assim, olha, Cláudia, que incrível. Eu vi três pessoas. Uma que terminou de construir a casa, porque tinham pedras que valiam 20 e poucos mil, né? Era um valor bem considerável. Um que terminou de construir uma casa, o outro que fez uma reforma numa casa, e um outro que foi o que mais me tocou, que ele falou assim, olha, minha mãe está fazendo um tratamento de câncer, nós não temos condições financeiras para pagar esse tratamento, e caiu essa pedra dentro da minha casa, né, podendo até machucar, e nós vendemos essa pedra, e com esse dinheiro nós tivemos condições de estar pagando, nós estamos conseguindo pagar esse tratamento. E eu falei, nossa, que incrível, gente. Eu fiquei assim com a história. Eu fiquei encantada. Eu falei, olha como existem infinitas possibilidades de coisas boas chegarem até nós. Só que muitas vezes nós vivemos nesse processo de não acreditar, né? Não acreditar que coisas caem do céu. Coisas caem do céu, coisas podem acontecer. Como Cláudia bem falou, na minha vida também já houve várias coisas. Então nós precisamos, a todo momento nós visualizamos. A todo momento, todo mundo visualiza. Mas você está visualizando coisas boas ou coisas ruins? Exatamente. O que você está atraindo aí para você, para sua vida? Porque se a pessoa está muito no processo de preocupação, ela está fazendo
todo um quadro mental, né? Ela está vendo toda uma imagem na mente, ela está criando, ela está dando força àquela imagem. Então, aquilo ela pode estar atraindo, né? Com E, da certeza. mesma forma, em algo positivo também. Não, a gente está passando por esse momento, é difícil, é delicado, mas a gente pode estar acreditando, tendo fé, as coisas vão melhorar, vai acontecer coisas boas. Às vezes a pessoa não está enxergando de onde vem, mas não quer dizer que não venha, né? Como aconteceu nessa cidade, foi bem interessante essa história. Mas, Cláudia, continua, Exatamente. faltam 10 minutos só, menos Pois de é, 10 minutos. então, em relação a essa cidade, por exemplo, tudo vai também do ponto de vista. De repente, várias pessoas viram aquilo ali e aí começaram a dizer que era o fim do mundo, que era não sei o quê, que era o diabo, que era não sei o quê, que era isso, que era aquilo. Mas já outras pessoas já viram de uma outra forma. Olha para você ver que Como interessante, né? Então, oportunidade. exato. Tudo vai do ponto de vista. Tudo vai do Exato. ponto de vista de cada um. E são nossas crenças aí que vai nos dando aí todo o direcionamento. Eu tenho um exercício que eu aprendi a fazer isso. É uma experiênciazinha, uma técnica, né, que eu aprendi a fazer quando eu fiz a vivência de Paulo Vieira. Foi a primeira que eu participei. Eu falei Paulo Vieira fazendo propaganda aqui para Paulo Vieira. A primeira que eu participei do Método CIS em 2017, foi até com Fabiana. Eu, Fabiana e Fabiola, nós fomos para o Método CIS. Eu co-criei, tá? Através da minha Pois é, visualização. exatamente, exatamente. Lembrar que eu ganhei. Com certeza, com certeza. E aí, Aí ele ensinou essa técnica que eu vou passar para vocês. E tudo, como eu falei, tudo depende muito da fé, né? Tudo depende de que maneira que você está emanando isso, de que maneira que você está vendo isso, como é que está o seu relacionamento com esse eu, por que que você quer isso. Tudo isso você precisa ter certeza também do que você quer. Claro que você pode mudar, a gente muda o tempo todo, né? Mas quando você coloca, que você manda para o universo, você tem que ter certeza do que você quer. Porque a depender da emoção que você coloca, a depender do seu sentimento, vai acontecer, viu, gente? Vai acontecer. E isso pode acontecer para coisas boas e coisas ruins. Entendeu? Por isso que o nosso mundo está dessa forma aí, porque a mente, eu estava estudando, e é uma coisa assim que eu tenho muito interesse de estudar, que é sobre a mente, de entender realmente a mente, porque tem um livro que eu estou lendo, que eu até peguei com o Fabiano, que é O Poder do Agora. Vocês leiam esse livro, ele vem falando o que é que a mente está fazendo com o mundo. Porque a mente ela é totalmente desgovernada, né? A mente é como se fosse um trem louco, uma coisa louca. E aí vai colocando. E o problema, né, o problema do mundo praticamente, é que a gente pensa muito, muito em coisas negativas, né, coisas desnecessárias, e aí está esse turbilhão de coisas aí acontecendo. Mas enfim, vou falar da técnicazinha. Vocês peguem uma cartolina, um pedaço de papel, não sei o que vocês quiserem pegar, um pedaço de papel grande. Na época, quando eu fiz naquele aquele papel branco metro, né? Porque eu sempre coloquei muita coisa. E aí vocês colocam visão de futuro. Visão de futuro. E aí nesse papel, vocês vão recortando. É o interessante de revista que às vezes você não acha lá o que você quer. E quando você vai para a internet, que você coloca no Google Imagens, aí aparece muita coisa. E aí você pode selecionar essas imagens, depois você manda imprimir colorido, viu, gente? Não pode ser aquela coisa preto e branco, tem que ser colorido mesmo, de preferência da cor que você quer. Por exemplo, eu quero construir uma casa para mim. E pense alto, não pense em construir uma casinha, pense em construir uma casa muito grande, uma coisa, pense, não tenha medo, não, mande para o universo que as coisas acontecem, entendeu? E aí você coloca lá, coloca até a cor, como é que você quer, entendeu? Você pode colocar não só para coisas materiais também, viu, gente? Para coisas também pessoais de desenvolvimento para sua família, você pode colocar lá, por exemplo, pessoas sorrindo, alegre, dialogando. Isso que você quer na sua família, você pode colocar, se você quer emagrecer, coloca uma mulher lá. Eu fiz isso até agora, não consegui, mas eu estou cocriando ainda, eu vou conseguir. Coloca lá uma mulher toda bonitona e tal, que você vai conseguir. E aí você vai colocando, vai recortando aquelas imagens e vai colocando lá e vai fazer o seu quadro de visualização de tudo que você quer fazer na sua vida. E todos os dias você
antes de dormir e ao levantar, você vai olhar para aquele quadro ali e vai sentir como se já estivesse acontecendo. Você sente mesmo. Por exemplo, se você quer uma casa bonita e tal, você sente essa casa, você sente os móveis, você vê, você anda, você fica alegre. Gente, é uma coisa assim incrível. Incrível. É incrível. Você pode fazer isso pela manhã, você pode fazer isso ao deitar, certo? Que você... E aí você também não fica naquela paranoia, não. Tem gente que coloca e fica naquela paranoia. Não, esqueça. Que hora, que dia. Esqueça. Quando acontece, você fala assim, meu Deus, aconteceu. Entendeu? Mas você coloque lá e todos os dias você vai olhar aquilo ali, todos os dias você vai contemplar e vai se ver. Entendeu? Por exemplo, se você quer comprar... Estou falando de coisas materiais, mas eu já falei aqui em relação à questão de família, em relação até à questão do seu eu. Eu quero um carro. Você coloque o carro do jeito que você quer. Você quer uma SW4, você coloque lá uma SW4. Você quer, qual vai ser a cor desse carro, vai ser os bancos, como é que você quer. Você coloca. E aí, na hora que você começar a visualizar isso aí, que você começar a imaginar, você se ver nesse carro, dirigindo esse carro, sentindo e tal. Você faz isso aí e manda para o universo, que daqui a pouco as coisas acontecem. E quando acontece, às vezes não vem uma SW4, mas vem um outro carro, entendeu? Por exemplo. E às vezes são passos também, né, Cláudia? Isso, por exemplo, exatamente. A pessoa ela colocou esse, aí surgiu de repente a oportunidade de ela comprar o outro. Para daqui a 2, 3 anos, ela trocar aquele justamente pelo que ela queria. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não ligo muito para essa questão de negócio de carro, mas quando eu coloquei, que eu fiz meu quadro de visualização, eu coloquei, o carro que eu coloquei foi uma SW4. Eu acho lindo aquele carro. Assim, mas eu não tenho esse negócio com carro. Eu acho bonito, aí eu coloquei esse carro. E aí, menina, você acredita? Eu não comprei uma SW4 não, mas depois que eu vim olhar, aí Isaac trocou de carro. E aí, quando eu vim olhar o carro que nós compramos, o carro não é uma SW4, mas o carro, a corzinha, eu disse, não é possível. E quando ele foi comprar, eu nem sabia, gente, a cor do carro que eu tinha colocado. Eu peguei e mostrei a Isaac, olha o carro aqui. Olha a cor desse carro, a mesma cor. Olha para você ver. Mas eu coloquei aquilo ali, fui fazendo essa visualização todos os dias, mas não estava nem preocupada. Quando depois que eu vim me tocar, olha, depois que a gente já estava com o carro, que eu fui, aí eu estava olhando as imagens, eu disse, meu Deus do céu, olha a cor do carro, igualzinho a cor do carro que a gente comprou. Exatamente. E aí a gente fica surpreso. É uma coisa assim surreal, gente. É uma coisa assim surreal. Tem tanta coisa que já aconteceu na minha vida assim, que eu fico assim, meu Jesus Cristo, como foi isso? Como foi que isso aconteceu? E assim, até hoje, tudo que eu coloquei assim para a minha vida, tudo que eu coloquei, eu disse, eu vou fazer, eu vou conseguir, aconteceu, entendeu? Como eu falei com vocês, eu não sou rica, não sou... Mas assim, tudo que eu coloco para poder fazer e as coisas vão acontecendo, porque eu aprendi também a agradecer o tempo todo. E vocês sabem que a gratidão, ela é um estado de ser, é um poder de ânimo que você tem quando você agradece as coisas acontecem na sua vida. Então eu passei a agradecer. Teve uma vez que quando eu participei da primeira vez que eu participei da vivência de inteligência emocional, aí o palestrante ele falou que a gente tinha que escrever 50 motivos de gratidão. Eu disse, misericórdia, 50 motivos de gratidão? Onde é que tem tanta gratidão assim? Mas menina, mas aí você começa a escrever motivos de gratidão e são tantos motivos de gratidão. Você agradece por tudo, você agradece ao levantar, você agradece ao respirar, você agradece ao andar, você agradece por tudo na sua vida. Isso é mágico, é mágico e comprovado cientificamente, entendeu? É muito louco tudo isso, gente. E aí a gente vai, as coisas vão acontecendo, tá acontecendo tudo isso aí. Eu sei que está todo mundo passando por uma situação muito difícil, com esse negócio do coronavírus, mas tem pessoas que estão passando por isso, mas estão passando com leveza,
né? Está passando com leveza, está passando com tranquilidade, sabendo que as coisas vão passar, que tudo vai acontecer, que isso realmente tinha que acontecer, de repente tinha que acontecer para ajudar na minha transformação, na sua transformação, na transformação de outras pessoas. Então a gente só tem que ser grata ao universo e agradecer o tempo todo por tudo. Então o que eu tinha que falar com vocês... Vou te interromper porque tá acabando. Certo, era isso. Ô, gente, eu desativei até os comentários aqui pra gente poder tirar a foto. Quem faz a foto aí pra gente postar depois. Antes eu não sabia desativar os comentários, aprendi essa semana. Ah, tá vendo? Depois você vai me ensinar. Fabíola, tira a foto aqui. Como é que tira? Ela faz lá do dela, faz o print. Deixa eu dar risada aqui. Saiu um pouquinho? Tirou. Saiu, ela tirou aí. Saiu minha imagem, eu acho, não foi? Gente, acho que saiu a imagem, Cláudia. Tentando voltar, deve ser a internet. Vocês estão me enxergando? Eu acho que... Estou enxergando você agora. No meu não está aparecendo, não. Mas, gente, eu gostaria de agradecer de coração. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, mas não deu tempo a gente falar, né? Porque o assunto é bem interessante. A gente vai trocando aqui. Muito obrigada de coração a vocês. Vou pedir para vocês compartilharem essa live. Cláudia, obrigada pelo seu sim, por estar aqui nos abençoando, pelo seu conhecimento, viu? Eu que agradeço aí as meninas aí, a Mércia, todas essas mulheres aí lindas e maravilhosas aí, um bocado de Salvador. Eu também agradeço de coração. Um bocado de mulher fera, e elas vão falar para vocês aí durante a semana. E assim, foi uma satisfação muito grande falar para vocês e estar nesse grupo, né, de mulheres que inspiram. É uma honra isso. Para mim também. Gente, amanhã tem a live da Sandra e da Larissa, viu? Da Larissa. Nós vamos falar sobre liderança nesse momento atual. Não perco exatamente esse mesmo horário, 19h30, tá bom? Vamos acompanhar que vai ser essa semana toda. Mulheres poderosíssimas. Né? A Sandra e a Larissa vão arregaçar aí, porque são excelentes profissionais, excelentes pessoas. Exatamente. Beijo, Cláudia, para não cair, a gente não se despedir. Muito obrigada, beijo, gente. Fiquem com Deus. Um abraço a cada um que passou aqui. Obrigada, tchau. Obrigada. Até a próxima, né? Com fé em Deus, com fé em Deus.